Que Deus continue abençoando os nossos irmãos, os nossos ouvintes, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós em mais esta oportunidade com a palavra de Deus, né? Nós vamos meditar um pouco nas Escrituras sobre o batismo. Por que o batismo? Para quê? E vamos tomar algumas escrituras aonde o profeta irmão Branham já tomou para que isto seja segurança para todos nós. Vamos tomar a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. É importante notar e observar também que Deus tem feito com a terra 2 batismos. E falta um terceiro batismo ainda para a terra, ou seja, toda a natureza passará por este batismo, toda a humanidade. E nós tivemos o primeiro batismo com o dilúvio nos dias de Noé. Foram os primeiros 2000 anos. Logo tivemos o segundo 2000 anos, 2 milênios. Neste segundo 2000 anos, nós tivemos o batismo de sangue, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, derramando o seu próprio sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o homem sempre está fugindo de Deus. Nós encontramos que nos dias de Noé, tempo do batismo com água, apenas 8 almas foram salvas. O apóstolo Pedro ainda diz aqui na sua primeira carta, no verso 20 do capítulo 3. Ele faz um certo relato, desde o verso 18, verso 17, dizendo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes
quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, houve um período de misericórdia, houve um período de preparação, enquanto Noé pregava. Noé, construindo a arca, era uma pregação. E então, apenas 8 almas foram salvas. Tivemos, então, o segundo batismo, que foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que continua estendido até hoje, até este tempo, a cada homem, a cada mulher, a cada indivíduo que deseja crer e ser batizado, será salvo. Aguardamos ainda um terceiro batismo, que é o batismo de fogo, aonde os elementos da terra ardendo se desfarão. Nós não vamos entrar neste assunto agora, mas vamos ficar apenas com este assunto do primeiro batismo nos primeiros 2000 anos, segundo batismo no segundo 2000 anos, e um terceiro batismo no terceiro 2000 anos. Nós vamos, então, caminhar a partir deste ponto o porquê é necessário ser batizado nas águas. Qual a importância disto? Encontramos aqui na Escritura que o apóstolo Pedro deixou muito claro, dizendo no seu capítulo 3, verso 21, que o batismo não nos salva. O batismo é apenas uma figura, é um sinal, um símbolo. Então, o batismo não nos salva da imundícia da carne. Mas o batismo é para uma boa consciência. Veja bem como ele diz. O batismo não nos salva do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, você que hoje toma uma decisão e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, você recebe o batismo nas águas. Este batismo é para que você tenha consciência, tenha uma boa consciência para com aqueles com quem você convive, com quem você conviveu, com quem você conviverá, E porque eles vão notar que houve uma mudança em você. E vai ficar a pergunta, a indagação. Mas você foi isso, você foi aquilo, você fez isto, você fez aquilo. Então, para aquietar esta indagação ou esta acusação, nós vamos, então, ter este ato batismal que é como um marco, um referencial. Até aqui você me conheceu
com aquela vida ali. Mas daqui em diante você me conhecerá com uma vida transformada, com uma mudança de vida, pela ressurreição de Jesus Cristo. Pela ressurreição de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, verso 4, Paulo, escrevendo a eles, disse: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então veja a importância que é o batismo na nossa vida, na vida do crente, a vida de um cristão. Veja a grande importância quando você toma esta decisão de ser batizado, de ser levado às águas, de cumprir esta escritura de Atos, capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Quando você faz isso, quando você cumpre esta escritura, é porque você entendeu que aquele Jesus que foi levado ao Calvário, que foi crucificado, aquele Jesus que morreu, deu sua própria vida por mim, por você. Este mesmo Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, isto é importante que nós tomemos consciência destas coisas, para que nós entendamos qual é a importância que devemos dar a esta porção da palavra em nossa vida, né? Então, muitas vezes pensamos que é simplesmente batizar. Eu batizei porque minha família é tudo batizado ali. Não, não é bem assim. Você precisa batizar porque você tem uma certeza, uma convicção, uma revelação. Aquilo é mostrado, é claro a você. E este Jesus, a quem eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E que somente através deste Senhor Jesus Cristo, você pode alcançar o perdão dos seus pecados. Por isso você é batizado no nome dele. Atos capítulo 4, verso 12. É o único nome dado aos homens debaixo dos céus pelo qual podemos ser salvos. No nome do Senhor Jesus. Em Colossenses capítulo 2, verso 12, Paulo disse: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aí está várias formas, várias escrituras, através das quais você pode se agarrar e ter a certeza que quando você é batizado com esta luz, com esta revelação, você recebe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, então, está apoiado, está fixado dentro destas escrituras de que você foi sepultado. Aquele homem velho, aquela velha natureza, aquelas velhas atitudes
foram sepultadas com Cristo e agora ressuscita um novo homem, uma nova vida com Cristo. Porque se com ele fomos sepultados, com ele também fomos ressuscitados, né? Então, está aí a promessa para todo aquele que deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora temos aqui as Escrituras. Por quê, né? Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Este é o nosso assunto. Este é o nosso assunto. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus, ele nos ordenou em Mateus 28, 19, dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Em São Lucas 24, 47, ele também nos diz: e em seu nome se pregaste o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, há uma interpretação errônea de muitos sistemas religiosos que eles entenderam que batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo era crer e receber 3 pessoas na divindade. É errado. Isto foi criado no ano 325, no Concílio de Nicéia, e isto é inescriturístico. Nós temos registro de até o ano 100, o diácono Marcos Vasca batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo batizou, assim como Pedro batizou. Então, no ano 325, a política misturou-se com a igreja, a idolatria entrou no meio dos crentes. Olha o perigo da idolatria. E então eles chegaram ao ponto de adorar a vários deuses, adorar ao sol, outros adoravam a lua, aos astros e coisas mais. E então eles criaram essa figura de 3 pessoas na divindade, o que não é verdade, é falso. Então temos aí, eles acreditam que tem que batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? Então, para começar, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Então, precisamos então encontrar qual é o nome que devemos ser batizados. E vamos tomar as Escrituras. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é, Atos 2:38. Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros, não sois mais do mundo, vamos dizer, nem forasteiros, não anda mais vagando pelo mundo por aí, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento de apóstolo e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está você entendendo o seu batismo? Você agora está edificado sobre este fundamento, um fundamento de apóstolo, de profetas, entendendo que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esta pedra da esquina, esta pedra angular, não é um homem. Esta pedra angular é Cristo.
Tenha isto em mente, porque hoje também há muitas idolatrias entrando no meio do povo que diz crer no irmão Brana, e é importante você se livrar disto também, porque é o mesmo demônio que esteve ali no ano 325, ano 300, fazendo a mesma inserção idólatra. Também ele está fazendo neste dia em muitos crentes, em muitos líderes, em muitos pregadores desta mensagem. Mas o eleito de Deus sabe que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra da esquina. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 20. E Paulo continua falando, nos ensinando: se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Não ensinaremos como os apóstolos ensinaram? Não faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, pois Paulo disse em Gálatas capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, isto é, seja amaldiçoado. Então, irmão, irmã, cada filho de Deus, nesta hora, você que está recebendo o seu batismo, você já começa bem, com esta certeza de que qualquer outro evangelho, além do evangelho que Deus tem dado ao profeta irmão Brana, ao profeta Paulo, a estes mensageiros, é anátema, é amaldiçoado, não é digno nem mesmo de ouvir. Então, vamos continuar um pouquinho mais com o que o apóstolo fez, com os atos do apóstolo. Então, se nós mesmos ou um anjo do céu vier trazendo outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Ora, os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus. Examinaremos aqui os relatos dos serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus. O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo. A multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus, algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Foi a seguinte: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 38 ao 41. Há quem diga que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo é porque eram judeus, e o batismo serviria para que confessassem a Jesus Cristo. Vejamos, porém, se é este pensamento. A casa de Cornélio e os membros de sua família. Cornélio não era judeu, Cornélio era gentil. E aqui novamente encontramos Pedro ordenando que se batizassem no nome do Senhor. Atos 10, 47 ao 48. Se Pedro tivesse errado, lá em Atos 2, 38, ele teve muito tempo para então corrigir. É isso? Teria tido bastante tempo para corrigir antes que fosse à casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? Quando eles ficaram comovidos, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Isto também inclui a Mateus, que escreveu Mateus 28, 19. Isto inclui a Lucas. Isto inclui a todos eles.
estavam juntos ali. Também inclui Atos capítulo 2, verso 14. Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava ali, você prestou atenção nisso? Porém, não encontramos palavras de correção da parte dele, de nenhum deles. Porque Jesus disse em São João 17, verso 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. Edificados sobre o fundamento de quem? De apóstolo e de profeta. Este é o nosso fundamento. Esta é a razão porque cremos em profetas, né? Cremos em um profeta neste dia. Assim como também cremos no apóstolo Paulo como profeta. Agora, vamos tomar, e nos demais profetas, né? Não podemos esquecer isto. Vamos tomar aqui a escritura, aonde são encontrados vários batismos, vários atos batismais, e em lugar nenhum encontramos que eles batizaram repetindo as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eram os apóstolos, foram eles que receberam a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos examinar aqui então alguns relatos batismais. Então encontramos que nenhum deles batizou realizando ou citando os títulos, né, de Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor em Mateus 28, 19. Pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem estas palavras como uma fórmula. Não, Senhor. Ele ordenou o batismo usando o nome. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes Cristo. Este povo não era judeu, mas samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre eles nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, 14 e 15. Cornélio era um homem justo e temia a Deus com toda a sua casa. Ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, o qual lhes diria as palavras pelas quais poderia ser salvo. Quando ele declarou a grande verdade que por meio do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra, e eles falaram em línguas, como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Então Pedro respondeu: pode alguém, porventura, recusar a água para que sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos 10, 47. A seguir, observaremos um ato batismal dirigido por Paulo. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos 19, verso 1 ao 6. Então, meu irmão, meu amado ouvinte, chegamos até aqui com vários relatos batismais, e você já deve ter entendido que também não há três pessoas, como um pai mais velho, um filho, lógico, mais novo,
e o Espírito Santo. 3 pessoas na divindade. Você, por certo, já percebeu que isto é um equívoco. E eu posso mostrar a você isto dentro da história da igreja, que isto foi criado no ano 325, no Concílio de Nicéia. Foi oficializado como doutrina. E então, isto acabou chegando a muitas igrejas, as quais vieram do movimento protestante, da reforma religiosa, através de Lutero, e eles continuam até hoje firmados neste mesmo pensamento de 3 pessoas na Santíssima Trindade. É quando não há isto na Bíblia. Há 3 títulos. Há um Deus que se manifesta como Pai, se manifestou como Filho e se manifesta como Espírito Santo. Este, sim, é o nosso Deus. Tomemos aqui mais algumas escrituras que é importante também mencionarmos. Contudo, encontramos aqui que não cremos que Paulo alterou a fórmula de batismo, quando batizou a Lídia e sua casa, e nem ao carcereiro de Filipos. Agora, note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu as instruções finais a eles em Mateus 28:19 e nem em Lucas 24:47. Paulo não estava com eles. Contudo, encontramos a Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. De quem recebeu esta revelação? Você sabe de quem Paulo recebeu a revelação. Ele disse: o que eu recebi do Senhor. Não aprendi de homem algum. Agora, cumpre mencionar o evangelho de Paulo, não é uma cópia ou uma imitação dos outros apóstolos. É importante destacarmos isto. Mas é uma revelação. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 11 ao 12. E ele escreveu: e quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E no batismo, você tem tanto obra quanto palavra. Então, deve ser feito da maneira correta, ou então você não está realizando um batismo, um verdadeiro batismo. Por isso, nós encontramos a Escritura onde Pedro disse que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas de uma indagação, de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então veja que Paulo foi enfático ao colocar que isto foi dado diretamente por Deus. E todos os demais apóstolos que realizaram batismo, eles também o realizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Correto isto? Agora tomemos aqui ainda mais um pouco a Escritura, as Escrituras, aonde podemos citar o batismo com água. É executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à igreja. Por causa disto, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Então, se você é a família de Deus aqui na terra, você já sabe qual é o nome que você toma. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Você é família de Deus no céu, você também sabe qual é o nome que você toma. Então, toda a família de Deus toma este nome. Não vamos nos atropelar e nem deixar ninguém nos atropelar, entendeu? Tentando colocar no povo a doutrina do novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é agora, tem um tempo específico.
Como que ele vai dar o nome dele para ela, o novo nome dele para ela, se ele nem casou com ela ainda? Então, meu irmão, meu amado ouvinte, vamos um pouco mais. Você que está dando este primeiro passo, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, recebendo a mensagem deste profeta de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, Mateus 17, 11, Apocalipse capítulo 10, verso 7. É importante que você tome conhecimento de todas estas coisas, para que então você tenha segurança. Quando os ventos de doutrina soprarem sua casa, você saberá como discerni-los, como se defender de tais espíritos. Vamos aqui ainda eu creio que a escritura dada aqui, vamos ver qual que é a escritura, acho que é Mateus 1, 21, né? Eu vim em nome de meu Pai. E qual é o nome do Filho? Vamos ler calmamente. Então, devemos ler os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo para saber que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Você dirá, se Jesus quisesse que batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? Ele disse, note que ele falou no nome. Qual é o nome do Pai? Jesus. Não foi o que lemos em São João 17, verso 6? Jesus dá a resposta em São João 5,43 também, dizendo, eu vim em nome de meu Pai. E qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em Mateus 1:21, e chamará o seu nome Jesus. O nome do Filho é Jesus. E em qual nome o Espírito Santo é revelado? A resposta é encontrada em São João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então o Espírito Santo recebe qual nome? O Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. São João 14, 26. É citado nos versículos encontrados em Lucas 24, 45 e 47, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos e foi necessário que o entendimento lhes fosse aberto. E muitos hoje, neste dia, necessitam desta mesma operação para que possam entender as Escrituras. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. São Lucas 24, 47. Então estamos hoje, nós diante da mesma situação, necessitando de que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos o batismo correto, a mensagem da forma correta, um profeta da forma correta. Isto é importante para que possamos entender qual é o propósito de Deus em nossa vida. Qual é o propósito de... Ou você acha que Deus não tem um propósito em nossa vida? Você acha que Deus simplesmente está querendo levantar alguém simplesmente por levantar? Não, ele tem um propósito, Deus tem um propósito em nos levar de volta para ele mesmo, em nos redimir, nos resgatar da maneira errada de viver e nos transportar para o reino, ao seu reino, para o seu amor. Por isso ele está dando todas as condições para nós, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, é a justificação. Depois ele vem com uma outra etapa da graça em nossa vida, que é a santificação. É um novo nascimento, é você poder nascer de novo de Cristo, da palavra. Você pode ver o quanto Deus está fazendo por você, o quanto Deus tem feito por cada um de nós.
E vamos nós deixar isto de qualquer forma? De maneira nenhuma. Vamos valorizar cada ato da parte de Deus para conosco. Você, irmão, você, irmã, precisa valorizar cada atitude de Deus, cada palavra de Deus a seu favor, a nosso favor, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. E você precisa entender por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Efésios 3, verso 15. Toda a família, no céu e na terra, toma o nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a família está edificada no fundamento de apóstolo e profeta, sabendo que a pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. O que mais? O que mais você deseja? Você já tem tudo isso. Então, tome esta atitude. Seja batizado, batizada, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Comece uma vida nova na presença de Deus. É o que Deus deseja para você neste instante, para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para todos aqueles que estão ao seu redor, seus familiares. É isto que Deus deseja para cada homem, para cada mulher neste tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o perdão dos seus pecados e o seu batismo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nem de ouro, vaso nobre e valoroso que ninguém pode tocar. Eu sou um vaso, não de um material raro. Eu sou um vaso de barro, bem mais fácil de quebrar. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado, e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com o seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. O vaso é frágil e o tempo vai passando, então vai se desgastando com as lutas que se vêm. Eu, pobre vaso, por ser frágil e de barro, é preciso ser levado ao oleiro outra vez. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado, de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com o seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. Tem por mim. Eu sou de barro, mas o oleiro me ama. Como a menina dos seus olhos, ele cuida
cuida bem de mim. Faço de barro, quantas vezes sou quebrado, e de novo sou levado ao oleiro que me fez.